Olá, boa tarde. Está no ar o programa Colunistas ao Vivo, aqui da Causa Operária TV. Meu nome é Juliano Lopes e eu apresento a coluna todas as segundas-feiras, ao meio-dia. Bom, essa aqui é a última coluna do ano, né? Que se passou, a próxima coluna já vai ser em 2021, mas eu queria só fazer um breve balanço deste ano que foi importante para a questão da luta do povo negro, né? Nós tivemos, acho que a principal questão foi a repressão policial, que ganhou contornos, né, de verdadeiro levante do povo negro norte-americano, diante da repressão policial cometida pela polícia, né, pelas polícias norte-americanas, e cidades foram incineradas, carros da polícia foram virados do avesso, enfim. E o mesmo também se deu aqui no Brasil, com uma série de casos aí em que a repressão policial, ou mesmo a repressão extraoficial, como foi o caso de João Alberto, né, um rapaz executado aí às vésperas do 20 de novembro por seguranças particulares da rede de Carrefour. Esses casos também levantaram aqui uma série de manifestações e protestos contra a repressão policial, que é finalmente o que atinge mais abertamente a população negra. Nós não temos ainda os dados fechados do ano de 2020 com relação aos mortos pela polícia militar, mas podem ficar tranquilos porque esse ano com certeza foi muito superior ao ano passado, né? Alguns dados preliminares, como o caso da Bahia, mesmo São Paulo, já demonstram um avanço aí de pelo menos 20 a 30% da quantidade de pessoas mortas pela polícia do ano passado para 2020. Isso sem considerar outras questões mais fundamentais, como a questão da habitação, educação e saúde pública, que foram na lona, né? Foram à lona diante da pandemia do coronavírus. As políticas dos governos, tanto da direita científica, né, como se diz, aqui, por exemplo, de São Paulo, de João Dória, quanto da direita mais fascista, escandalosa, como é o caso do governo Jair Bolsonaro, finalmente a política de um e de outro não diferiram, não fazem a menor diferença no resultado prático. Basta ver a situação do povo negro, que passou um dos piores anos com relação ao desemprego, né? Atingiu duramente a população negra. A questão da habitação, muito embora também os dados oficiais não existam aí, para que sejam confrontados com anos anteriores, mas é muito fácil perceber nos grandes centros, né, das capitais, que aumentou consideravelmente a quantidade de moradores de rua, né, e lógico, em sua maioria são negros, né, as pessoas, a sua maioria é negra, de moradores de rua aí, em São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais do país, demonstrando que houve, né, primeiro uma demissão em massa, né, o que inclusive leva à impossibilidade de arcar com despesas de habitação, a pessoa perde o emprego e finalmente vai parar no olho da rua, além de outros problemas como a própria saúde, né, esses números falsos do coronavírus devem ser muito maior do que os apresentados oficialmente dia a dia, mas todos sabem que a maioria das pessoas que morreu por coronavírus, né, pelo Covid-19, são pessoas que não tiveram acesso, né, ao tratamento adequado, a UTIs, a atendimento especializado 24 horas, etc. e tal, como se espera de uma doença desse tipo. Muito pelo contrário, as pessoas que faleceram aí, muitas delas foram diagnosticadas após o próprio falecimento como sendo de Covid-19, sem contar aquelas que sequer foram diagnosticadas, que também fazem parte da população pobre e trabalhadora. Então, tivemos um ano de aberto, né, ataque profundo e aberto contra as condições mínimas e sociais da população negra, pobre e trabalhadora, o que resultou numa série de discussões, né, e debates acerca do que pode ser feito, do que deve ser feito diante do problema. Acho que o primeiro ponto que foi levantado, né, é que existiu, né, apareceu toda uma tendência da esquerda pequena burguesa com relação ao próprio identitarismo ou a saída pequena burguesa para o problema, qual seja, as instituições, né, as eleições, blogueiros, youtubers, personalidades incluídas aí dentro das instituições golpistas, pessoas incluídas, né, intelectuais, professores, incluídos aí dentro da própria imprensa capitalista golpista como colunistas, como pessoas que apresentam sua avaliação da luta do povo negro, mas todas essas alternativas aí, entre aspas, né,
não passa de uma tentativa de adaptação de um setor, né, que a própria pequena burguesia de um setor que busca aí sempre se adaptar ao regime da própria burguesia. Então, por isso mesmo, pequena burguesia, por isso mesmo essa tentativa até mesmo ensandecida de se adaptar ao regime dos golpistas, ao regime dos fascistas, né? A gente observou isso no caso das eleições, né? Candidaturas coletivas, a obrigatoriedade de grandes negros nas chapas, enfim, uma série de outras medidas, como também a imprensa capitalista dando uma grande visibilidade, vamos dizer assim, a pessoas e histórias particulares de vida, como que fulano Beltrano fez para poder organizar tal comunidade, etc, 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 bem como a discussão sobre o racismo em si, que ganha sob esse ponto de vista, quer dizer, diante do ponto de vista pequeno burguês, ganha toda uma avaliação totalmente subjetiva, né? Não se discute as questões que geram racismo, né, as questões materiais que geram racismo, mas as questões subjetivas do racismo, como se fosse um problema de educação, como tem sido falado pela própria imprensa burguesa, e não um problema da própria revolução, da luta do negro em torno do poder político, em torno das suas reivindicações mais sentidas. Quer dizer, pelos números que nós temos, e não poderia ser diferente, a tendência é que o racismo aumente. Por isso mesmo, o racismo efetivamente aumentou em 2020, porque os números sociais do negro, a situação social e mesmo política do negro não mudou e, na verdade, piorou neste ano que se passou. Então, é uma coluna curta, né? Nós devemos aprofundar essa questão no próprio Tição Programa de Preto, programa aqui da COTV, que aborda os temas da questão do negro, mas claro está que 2020 provou que é necessária uma luta revolucionária do negro em torno de um programa definido, discutido, em conjunto com a classe operária, em torno dos seus direitos fundamentais. Não adianta e não tem resultado, né? Como já aconteceu, a experiência já demonstrou, não se apresenta nenhum resultado significativo às tentativas de absorção, né, de adaptação ao regime dos golpistas, que, como ficou provado em casos e casos a fio, até anteontem, até ontem, estamos assistindo aí, observando, né, negros sendo executados pelas forças de repressão. Então, é necessário um programa revolucionário, e aproveitando esse debate programático, eu ficaria aqui, terminaria a coluna, convidando os companheiros que assistem aqui, que acompanham o coletivo de negros João Cândido, que acompanham as questões dos negros debatidas aqui na CELTV, a se inscreverem na Universidade Marxista do PCO, que vai se iniciar em janeiro agora, e vai debater o tema do o que foi o stalinismo sob um ponto de vista marxista. É um curso fundamental para o fortalecimento teórico e para todos aqueles que buscam a saída, né, que buscam a militância revolucionária para alterar a realidade a correlação das forças, para alterar a própria situação do negro, o que foi o stalinismo, o que foi o Estado operário, o que foi a burocracia soviética. Se inscreva em universidademarxista.pco.org.br. Ao custo de apenas R$ 100, você vai participar de um dos maiores cursos, se não o maior curso de toda a esquerda nacional, a respeito do marxismo, a respeito do que foi o stalinismo, e dado por quem está aí há mais de 40 anos lutando por um partido revolucionário, no caso, o companheiro Rui Costa Pimenta. Então se inscreva, baratinho, o curso é, na verdade, um preço módico, e você vai ter acesso a uma série de materiais inéditos e a mais de 40 horas de aulas a respeito do que foi o stalinismo, né? Então é isso, eu agradeço a atenção de todos, desejo a todos uma ótima semana, e a gente se encontra agora aqui no Colunistas somente em 2021. Um grande abraço, produção, podemos encerrar este programa colunista